Olá a todos do portal Clique PB, o assunto hoje é hábitos saudáveis. E para isso vamos conversar com o jornalista e agora escritor Felipe Gesteira. Felipe, um prazer ter você aqui. Prazer. Para a gente começar, Felipe, a gente está aqui falando sobre hábitos saudáveis, você acabou de lançar um livro chamado Emagreça Bebendo Cerveja. Explica um pouco aí sobre o conceito desse livro e de onde surgiu essa ideia, é uma autobiografia, como é que ele trata? O livro tem uma pegada autobiográfica, ele fala de um recorte da minha vida, de um momento que eu decidi adotar hábitos mais saudáveis. E eu sempre ouvia todo mundo quando falava, não quero fazer dieta, não quero perder peso, porque tem que mudar muito a vida e tal, tem que cortar a cervejinha, tem que cortar o pão, tem que cortar não sei o quê. E foi um momento da minha vida que eu cheguei a perder 23 quilos e sem cortar a cerveja. Cerveja no fim de semana era sagrado, tomava também no meio da semana, tira-gosto e tudo, uma carninha, picanha, cupim, lombinho, tudo lá, bacon. Entendeu? Mas o livro fala assim, não é especificamente de cerveja, e o livro também não traz nenhuma receita milagrosa, dieta, não substitui nutricionista, preparador físico, nada. O livro fala sobre uma adoção de hábitos saudáveis, uma nova rotina de vida e como isso pode impactar na nossa qualidade de vida e perda de peso também. E como é que você era antes de você começar essa rotina? Assim, bem antes era atleta. Fui atleta dos 14 aos 24 anos, dos 11 aos 24 anos, e em determinado momento da vida eu comecei a trabalhar muito, estudar, e fui naquela de, depois eu faço exercício, mas mês que vem eu retomo a rotina, mas estou acima do peso, mas é só voltar aqui que me recupera e não sei o quê, até o momento que eu cheguei, estava faltando bem pouquinho para os 100 quilos, totalmente assim, fora do que eu era, do meu padrão que eu me conhecia, até de qualidade de vida, de sono, bem-estar, disposição, enfim, porque a gente fala, quando fala de emagrecimento, a gente não fala necessariamente de estética. Óbvio que estética é importante para muitas pessoas, mas no livro, logo na apresentação de cara, a gente diz que emagrecer não é importante para ficar bonito, porque não é necessariamente magro que é bonito ou bom, entendeu? Mas, assim, a perda de peso é associada à qualidade de vida. Quando você começou, você estava no ostracismo, né? Comendo de tudo. Estava há 10 anos no sedentarismo. Esse começo aí, fala pra gente, você deve ter escrito isso no livro, né? O começo é sempre muito difícil, né? Abdicar de coisas, vamos dizer, gostosas de comer, e ter que praticar uma atividade física, porque o segredo é esse, né? O equilíbrio, sempre é o equilíbrio. O começo, assim, o ponto de início mesmo, quando eu decidi virar a chave e mudar de vida, foi num ponto que eu estava num processo de tristeza profunda, estava com a autoestima lá embaixo e tal, e decidi me recuperar essa questão, recuperar quem eu era, encontrar uma versão melhor de mim, entendeu? Até para dar exemplo para o meu filho, para contagiar outras pessoas, para incentivar outras pessoas a ter uma qualidade de vida melhor. E como foi que começou essa ideia do livro? A ideia do livro, o livro ele não surgiu com uma ideia de livro, não foi vou escrever um livro. Eu tenho uma coluna no jornal A União, uma coluna semanal, tenho 2 colunas, uma sobre política e uma sobre esportes. Na coluna de esportes eu comecei a contar a minha rotina de exercícios físicos e como começou essa questão de mudança de vida. E nesse começo de contar, e a cada semana eu contando como era a minha rotina, para dividir minha experiência e incentivar outras pessoas, e eu comecei a receber feedback dessa coluna, pessoas dizendo que aquilo ali foi bacana, ou então, li sua coluna e aquilo me incentivou a fazer exercício físico também, e eu vi que esse modo de contagiar outras pessoas era interessante. E conforme eu fui escrevendo sobre a minha rotina e como eu consegui essa perda de peso sem abrir mão de algumas coisas, eu vi que as colunas semanais foram tomando cara de livro. E aí foi evoluindo num formato de livro. Quando você começou a atividade física, você disse que chegou até quase 100 quilos. Mas quando você começou a praticar, qual foi o melhor resultado que você conseguiu? E qual foi o maior desafio? Você chegou a correr, né? Praticar, ir para crossfit e também corrida. Isso, pratiquei crossfit no começo, hoje em dia continuo fazendo corrida de rua. O maior desafio, eu acho que é começar, é sair de casa. É decidir, porque sair de casa é um desafio diário. Não pense que mesmo quem pratica exercício físico todo dia, acorda, tem que ter aquele enfrentamento de sair de casa, porque a cama é melhor estar assistindo TV, é melhor estar na Netflix, é melhor estar vendo um filme, lendo um livro, jogando videogame, enfim. Tem muitas coisas mais confortáveis, mas sair da zona de conforto é importante. E as fases? Você chegou a correr 5, 10 quilômetros? Você chegou a correr quantos quilômetros? Cheguei a correr... Assim, esse ano eu corri uma meia maratona. Esse ano tô treinando,
estou com planos para correr uma maratona, mas até a fase do livro, o livro termina quando eu conseguir correr a São Silvestre. E chegando no título do livro, Emagreça Bebendo Cerveja, a gente estava conversando aqui, ó, falando sobre cerveja. A cerveja, ela puxa outras coisas, um tira-gosto, um torresmo, uma batata frita, uns negócios bem gordurosos que vai na contramão de emagrecer. É. Como é que você lidou com isso no dia a dia, assim, que você descreve isso no livro? Assim, a cerveja é complicada, é complicada a cerveja, mas eu digo o seguinte, que o complicado não é a cerveja, o complicado é o pão de alho, certo? Porque enquanto a cerveja tiver com uma picanha, tá bom demais. Enquanto a cerveja vier com uma bistequinha, com um bacon, e o bacon tiver puro, entendeu? Vier com uma costela. O problema é que às vezes é o molho da costela vem no barbecue que vem com açúcar. Às vezes você não come o pão de alho, mas come um pastel. E a complicação está no pastel, entendeu? Então assim, dá para tomar cerveja, mas tem que ter cuidado nos tira-gostos. Você acredita no dia do lixo, essa teoria que inventaram aí? Rapaz, não acredito não. Não acredito muito não. Acho é muito complicado, porque o dia do lixo, às vezes você passa um tempo muito certinho e quando vai no dia do lixo também chuta o balde de um jeito, enfia o pé na jaca, que foi pior do que se tivesse feito um pouquinho de lixo sempre. Então, mas assim, quem pode falar melhor sobre o dia do lixo é nutricionista. Eu não curto o dia do lixo, não. Eu prefiro manter uma rotina regrada. Você acaba juntando num dia só tudo que perdeu a semana toda. Então assim, se é para tomar cerveja, eu prefiro tomar todo dia e tomar uma cerveja por dia, do que também, por exemplo, se fechar na história da cerveja, eu prefiro tomar uma cerveja todo dia antes de dormir, jantando e tal, eu tomo uma, duas, do que não tomar cerveja a semana toda, chegar no fim de semana tomar uma grade, ficar entregue. Então assim, é ruim para a saúde também. E esse livro, você lançou ele quando? Quem quiser ter acesso ao livro, como é que faz? O livro foi lançado mês passado, já está à venda na loja Kindle da Amazon. Ele pode ser lido tanto no dispositivo Kindle, e também em qualquer dispositivo eletrônico, tablet, celular, computador. E tem pretensões de lançar ele em formato físico? Então, o projeto já está avançando do livro, porque esse livro, na verdade, desde o começo eu pensei em lançar ele em inglês. Só que eu não escrevi o livro em inglês, o livro foi escrito em português. Mas aí, antes de mandar para a tradução, o livro já estava pronto, decidi lançar a versão digital em português, ele já está sendo traduzido e eu pretendo sim lançar o livro físico, mas físico só em português. E qual foi o principal desafio que você, nesse processo seu de autoconhecimento, recuperação, vamos dizer, de voltar à atividade física, o principal desafio do ponto de vista culinário que você teve de abdicar, além da cerveja, né? Aliás, a cerveja você não abdicou, né? Mas teve que abdicar de outras coisas. O maior desafio foi açúcar. De abrir mão foi açúcar, porque açúcar é muito complicado. Não é como pão, por exemplo, que você corta e encontra outras coisas. Açúcar você até consegue encontrar coisas doces, mais saudáveis, mas o açúcar branco ele causa uma dependência que é difícil repor. Qual era a sua principal fraqueza dentre tantas coisas com açúcar? Era biscoito. Biscoito? Wafer? Não, biscoito comum. Qualquer um? Mas, rapaz... Biscoito sequinho. Tem mais alguma coisa? Eu comia biscoito em grande quantidade. Pegava um saco de bolacha rainha assim em 15 minutos, um copo de suco. Um copo só não, né? Os três logo. Beleza. Felipe, tem que fechar a boca, certo? E também tem que praticar atividade física. O que eu falo no livro, assim, o princípio do livro, é que a atividade física, que eu convido o leitor a praticar atividade física, é como tornar como um hábito, mas não um hábito de saúde, porque é complicado. Quando você está, por exemplo, quando você sente que a saúde está ruim, ou a respiração está mais cansada, ou está precisando praticar atividade física, ou alguém está te cobrando por estética, ou você está se cobrando por estética, que é válido também, quando a cobrança vem de si é válido, enfim. Mas... Tô dando risada ainda da bolacha rainha. Rainha é bom demais. 3 copos de suco. Meio quilo de bolacha rainha. Depois do almoço, isso já tendo almoçado. Aí hoje o cara bota numa xícarazinha, né, tal, enche ali de bolacha rainha, já dá... Não, eu não sujava a xícara não, eu ia no pacote. Não, mas tô falando hoje em dia, o cara substitui, diminui as porções. Você não tem que abdicar totalmente, por exemplo, de uma bolacha rainha. Rainha é bom demais. Com café também. Mas a questão da proposta de mudança de hábito é porque às vezes quando você diz que tem que fazer exercício
físico por conta de saúde, você acaba empurrando com a barriga porque diz, não, eu estou bem, não, eu fiz os exames, está tudo bem, eu fiz, enfim, e vai empurrando até que encontre um problema muito grave. E exercício físico é bom para todo mundo. Né? Hoje em dia no mundo está tão difícil, né? Você não encontra nem tempo mais para fazer. Como foi que você encontrou tempo para começar? Pois é, mas aí é que tá. O que eu digo é o seguinte, é que todo mundo tem tempo, a questão é elencar prioridades, porque você não precisa ir à academia, certo? E passar 2 horas na academia, ou mesmo se passar 1 hora na academia, porque até para ir 1 hora na academia, você perde 1 hora em casa. Você perde tempo para tomar banho, você perde tempo para preparar o seu lanche para sair da academia, você tem que botar uma roupa a mais, você tem que tomar banho lá, ou então tem que voltar para casa e tomar banho de novo. Logística, então, assim, né? quando a pessoa pensa que tem que tirar 2 horas do dia, 1 hora do dia, a pessoa diz, não tenho tempo. Mas imagine o seguinte, se eu te disser que você tem como, você contrata um preparador físico e diz para ele, olha, eu só tenho 7 minutos do meu dia, e ele vai te preparar um treino de 7 minutos. Tu vai dizer que não tem 7 minutos? Em casa, dentro de casa mesmo, Não. Entendeu? Então, assim, tempo tem. Agora você tem que encontrar uma forma de fazer com que aquele tempo dedicado para exercício físico se torne um hábito. Aí, vamos supor outra coisa aqui. Tudo bem, exercício físico não é um hábito da pessoa, não é hábito de saúde. A pessoa não tem como encaixar e tal. Mas me diga uma coisa, tem algum dia que você acorde e pense, não, hoje eu não vou escovar os dentes, vou trabalhar sem, amanhã eu escovo. Não tem, né? Ou então, não, só hoje eu não vou tomar banho. Amanhã eu tomo quarta, aí na quinta eu não tomo, sexta eu não tomo, sábado eu tomo. Não, né? Então todo mundo toma banho todo dia, escova os dentes todo dia. Mas isso é hábito de saúde, é hábito de higiene, não é verdade? Então o que eu proponho é isso, é que exercício físico não se torne hábito de saúde, porque hábito de saúde a gente relega. Certo? Remédio a gente não toma. Remédio o médico manda tomar, a gente diz que tomou, não toma, respira, fica bem, eita, estou me sentindo bem. Todo mundo, cá entre nós, relega hábito de saúde. Mas quando você diz que é hábito de higiene e aquilo entra na sua rotina como higiene e é tão importante quanto escovar os dentes, isso fica tão automático quanto escovar os dentes. E escovar os dentes é o exemplo porque você não pensa, eita, hoje eu tenho que escovar os dentes. Você escova os dentes, bota a escova lá no lugar e vai embora pro trabalho. Beleza pura, ó. Emagreça bebendo cerveja, é o livro do Felipe Gesteira. Baixa aqui, a gente vai botar aqui na nossa matéria o link para você ir até o site do Kindle lá e fazer a aquisição desse livro, que ele conta a experiência de vida dele, como ele manteve o equilíbrio, hábitos saudáveis, sem largar a mão da cerveja, da bisteca, do bacon. Isso. Todo mundo quer saber disso, do né? Cupim, da picanha, da maminha. Bom demais. Felipe, prazerzão ter você aqui. Beleza, prazer. Obrigado pelo convite. A gente fica por aqui, até a próxima. Valeu.